Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. Estão definidos as equipes classificadas para as quartas de final da Copa do Brasil, né? Os confrontos não estão definidos, vai ser sorteio, mas as equipes estão definidas, né? Fechando a noite de quinta-feira, São Paulo e América Mineiro, hein? O São Paulo eliminou o Palmeiras em pleno Allianz Parque nas penalidades. Tá a começar pelo jogo do América, né? Foi enfrentar o Botafogo no Newton Santos e, cara, impressionante, assim. Impressionante. 2-0 do América, já tinha vencido o primeiro duelo por 3-0. O Patrick de Paula se machucou, né? O Botafogo vem vindo com algumas lesões, mas assim, impressionante. Mais uma derrota e uma derrota, cara, arrasadora, assim, né? Uma derrota absolutamente esmagadora. É impressionante como o Botafogo, ele viveu momentos de oscilação, né? Conseguia fazer boas vitórias, depois tomava uma goleada aqui, empatava. Agora tá numa draga, o time vivendo um péssimo momento. Trabalho, Luiz Castro foi inclusive xingado pela torcida, né? A torcida demonstrou todo o seu amor para o treinador do Botafogo, cobrou John Textor e tudo mais. Cara, primeira coisa, assim, pro torcedor, primeiramente dar o parabéns pro América Mineiro, que não tem nada com isso. Equipe que foi lá, foi para jogar, foi para vencer, foi para se classificar nas duas partidas, tá? Nas duas partidas. Os caras estavam de brincadeira, né? Se o Botafogo vai jogar a bola, isso aí não é problema meu, né? A gente vai entrar, a gente vai jogar, a gente vai competir e a gente vai buscar a classificação. Né? E foi isso que o América fez contra um adversário que pouco contestou, pouco apresentou. Cara, assim, meio caótico, parece que mal treinado também, jogadores sem muita vontade, não dá para entender. Agora, assim, o que chama atenção em relação ao Botafogo é que é um clube empresa, né? É um clube empresa, então a gente imagina que haja um profissionalismo um pouco maior em relação à cobrança dos atletas, a comissão técnica e tudo mais. E aparentemente, não sei o que de fato aconteceu, houve muito oba-oba, é verdade, tá? É verdade que assim, a John Textor balançou, pegou a bandeira, balançou, disse que não há torcida como a brasileira, né? Falou que vai para a Inglaterra, para os outros países, vai falar que a paixão do torcedor brasileiro e tudo mais. Agora ele está conhecendo o ódio do torcedor brasileiro também. Então, assim, é óbvio que assim, um time que está se estruturando agora, agora não, né? O Luiz Carlos já está há um tempo aí, mas recente, né? Começou a montar o seu elenco pós-campeonato carioca, com o campeonato brasileiro rodando. O Luiz Castro veio também com o campeonato correndo, pouco tempo de treinamento, jogadores pouco tempo para se entrosar, para se conhecer, agora começam a se machucar. Então, assim, é difícil assim, a gente fazer uma análise do que está acontecendo, se é cobrança, se é treinamento, se é falta de vontade. De fato, assim, são vários fatores, eu acho, né? Acho que houve muita euforia pelas contratações que foram feitas. Houve muita euforia. Houve, assim, a miragem, né? O Botafogo chegou até o G4 do Campeonato Brasileiro em um certo momento e foi meio que uma miragem. Torcedores já vislumbrava, perdão, galera. O torcedor já vislumbrava, né, o título brasileiro e tudo mais. Só que aquilo era uma miragem, né? Era uma miragem. O Botafogo, eu também acho que o que a gente vê hoje do Botafogo não é o que o Botafogo pode apresentar. Assim, são derrotas e eu digo, são derrotas massacrantes. Assim, é impressionante. Então, assim, o momento não é bom, é uma conjunção de fatores. O momento não é bom, desfalques, time não teve tempo de se entrosar, o Luiz Castro não teve muito tempo para trabalhar também. Óbvio que assim, mas joga o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Agora joga só o brasileiro, agora vai ter mais tempo de treinar. Assim, a tendência que a gente imagina é que haja uma crescente. Se eu nem sei, nem vi o noticiário do Botafogo para saber se o Luiz Castro continua lá. Não peguei para ver ainda. Mas se continuar, óbvio que a pressão aumenta, mas vai ter mais trabalho, vai ter mais tempo de trabalho. E é o que eu falei, assim, neste momento, nesses momentos mais difíceis, nessa crise que vive o Botafogo, que a gente vai testar o quão profissional é a tal da SAF, né? Do clube empresa. Porque o John Textor fez questão de trazer o Luiz Castro, né? Dizendo que é um cara que trabalha com a base, muito bem recomendado, entrou em contato direto com o treinador quando
se especulava que o Corinthians ia contratá-lo, né? E hoje o torcedor olha e dá risada, né? Ainda bem que não veio, né? O torcedor corintiano deve olhar e dar graças a Deus, mas o John Textor foi pessoalmente negociar com o cara, então assim, não sei se foi pessoalmente, mas tratou diretamente, né? De forma remota. Então, cara, acho que agora tem que ter a convicção, o trabalho que pode fazer. Fez um bom trabalho fora do país, pode fazer aqui também, mas é o que eu falo. Agora vai dar convicção do quanto que a gestão é profissional. E profissional não só para bancar o treinador, mas cobrar de forma profissional também. É uma empresa, assim, as pessoas envolvidas, os funcionários, né? Os protagonistas do espetáculo têm que dar resposta, né? Tem que dar resposta. Eu falo assim, foi uma ilusão, foi uma miragem, o que a gente vê de Botafogo hoje instável é a realidade, é um time que foi montado no meio do caminho, mas o que a gente vê, essas derrotas 3-0, 2-0 em pleno Newton Santos, isso não é normal. Você perder de 1-0, o time brigou, o time lutou, ok. Você perder de 3-0, 2-0 em casa, isso não é normal. Por isso que eu digo, tem que cobrar. Uma coisa é você perder de empatar 1-1, 0-0, perder de 1, bate-rebate na área e tudo mais. Isso é uma coisa. As derrotas do Fortaleza, por exemplo, vem perdendo vários jogos, mas é sempre assim, o time pressionando e toma gol no detalhe. Né? Se expõe muito, acaba tomando gol, leva azar também em alguns lances, mas o time sempre briga, o time sempre compete. O Botafogo não, cara, tá uma draga, é impressionante. Então assim, agora a gente vai testar o quanto que é profissional essa SAF do Botafogo, não só na questão de bancar o treinador e a comissão técnica, mas principalmente cobrar, né, ambos, né, ambas as pontas, o treinador, a comissão técnica e os jogadores, né? Então vamos ver, vamos acompanhar os próximos dias. De novo, não vi o noticiário do Botafogo, não sei se a essa altura se mantém ou não. Não sei, né? De verdade. Não peguei para ver. Aliás, deixa eu só abrir aqui, aproveitar que a gente já está com o computador aberto aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Demorando um pouco para carregar, que a internet não tá legal, tá? Vamos ver aqui. Não tá legal a internet aqui, não. Tá demorando. É bizarro que carregou as fotos, mas não carrega o texto, né? O texto é supostamente mais leve. Mas. É bizarro, tá? Tem só as fotos aqui, não aparece o texto, né? Então. Não caiu. Tem uma fala do Luiz Castro aqui só, mas. Exaltou o time, falou que teve muita finalização, né? É bizarro. Falar que teve muita finalização e perder de 2-0 em casa lá do seu torcedor é algo bizarro. Acho que tem que ter a sensibilidade do que vai falar. Eu não vi a coletiva, queria muito ter visto, mas não tive tempo, né? Mas vou tentar ver depois. Então é meio bizarro. Mas enfim, parabéns ao América, passa o único time mineiro na competição. Quem iria imaginar, né? Quem iria imaginar? Uma competição, duas equipes mineiras. Imaginava-se que o Galo seria a equipe que ia mais longe e quem fica é o Coelho, né? E óbvio que são questões circunstanciais. Se o Atlético Mineiro pega o Botafogo, o Atlético muito provavelmente teria passado e o América não. São circunstanciais, mas é a única equipe mineira na competição, né? Então segue vivo, né? E assim, curioso que nessa semana caíram dois dos principais favoritos, cara. Óbvio que teve o embate de dois grandes favoritos, o Flamengo contra o Galo. Mas o Palmeiras também caiu e eu já pulo pro jogo do Palmeiras, né? Um dos grandes favoritos da competição. Caiu diante do São Paulo, um clássico paulista, né? A gente sempre fala, clássico tudo pode acontecer. E nessa noite de quinta-feira o Palmeiras conheceu o seu Benedetto, né? De herói, passou a vilão em questão de alguns minutos. Rafael Veiga fez gol no tempo normal. Teve a oportunidade de abrir 3-0. Uma penalidade, ele perde o pênalti e na disputa de penalidades, primeiro cobrador, Rafael Veiga, ele também perde. Então o Palmeiras conheceu aí o seu Benedetto, né? De herói virou carrasco em questão de alguns minutos, né? Brincadeiras à parte, né? É óbvio, o Veiga já fez, a gente brinca aqui, mas com todo respeito, tá? Com todo respeito, o Rafael Veiga, inclusive, já fez postagem falando sobre isso, assumiu o erro. Acho legal, cara, acho bacana.
Porque, cara, ele perdeu um pênalti, não perdeu, e agora dizendo, o Dodô acho que falou sobre isso uma vez, eu vi o Dodô falando sobre isso. Cara, eu tava vivendo um momento mágico, quando eu perdi, eu comecei a perder vários, né? A confiança vai embora. A confiança vai agora, cabe ele a trabalhar, voltar a trabalhar sério, como sempre faz, né? Retomar essa confiança e voltar a seus momentos de brilhantismo como cobrador de pênaltis, tá? A partida foi o pior cenário possível para o torcedor são paulino, para o torcedor tricolor. O Palmeiras, em questão de 10 minutos, fez 2 gols na partida. Parecia um repeteco da final do Paulista. Era um pesadelo. O torcedor tricolor paulista, naquele momento, vivia um pesadelo. Acabou. A gente vai tomar mais uma goleada aqui. O Palmeiras fez 2 gols. Começou a jogar de forma um pouco mais conservadora. Deu a bola ao São Paulo. São Paulo começou a crescer. Eu acho que aí foi o erro do Abel Ferreira e do Palmeiras, né? Foi dar a bola ao São Paulo. Óbvio que era muito difícil o Palmeiras manter a intensidade, mas, cara, se faz o terceiro ainda no primeiro tempo, aí se desmoraliza. Né? Você acaba com o São Paulo moralmente. Né? Você acaba, psicologicamente, o time quebra. Né? Agora o Palmeiras fez 2 gols, começou a dar a bola pro São Paulo, e aí é aquela coisa. Você dá a bola pro adversário, ele começa a sentir a partida. O São Paulo ainda estava muito nervoso. Naquele momento ainda estava muito nervoso. Cometendo erros de decisão, né? O Palmeiras seguiu no seu contra-ataque, quase fez o terceiro, teve chance para fazer. O Jandrei foi o herói da partida. Defendeu bolas difíceis ao longo do jogo e defendeu 2 penalidades, né? Então, você vê que assim, o Palmeiras, ele... E não só no primeiro tempo, segundo tempo as coisas se equilibraram um pouco mais. O Rogério Ceni fez as suas substituições, por isso que eu falei, aí talvez tenha sido o grande erro do Palmeiras, de ter dado a bola pro São Paulo, de deixar o time ganhar confiança, de sentir um ambiente, né? A torcida fazendo uma baita festa, a torcida do Palmeiras, e deixou o São Paulo sentir aquele momento, se ambientar, né? Se acostumar com aquele... Esse é o grande perigo, porque você tem um intervalo ainda do primeiro para o segundo tempo, né? E nesse intervalo, obviamente que os jogadores do São Paulo e o Rogério Ceni devem ter conversado, cara, 1 gol a gente leva para as penalidades, não tem nada perdido. Se tivesse 3-0, aí seria um cenário absolutamente pessimista, né? E foi o que aconteceu. O segundo tempo já foi um tempo que o São Paulo contestou um pouco mais, o Palmeiras continuou apostando no seu contra-ataque, continuou oferecendo muito perigo ao São Paulo, né? Não teve efetividade. A questão efetividade do Palmeiras é um problema crônico. Os gols que o Palmeiras converteu foram gols claros, assim. Os jogadores, o Piquerez e o Veiga receberam sozinho, né? Então, não teve contestação do São Paulo. O São Paulo estava perdido em campo. O São Paulo estava perdido, né? Então, parecia uma barata tonta dentro de campo, com todo respeito, mas estava perdido. E o Palmeiras, no momento em que o São Paulo se organiza um pouco mais e o Palmeiras cria suas oportunidades, quando tem que ser matador, isso é algo que vem acontecendo nas últimas partidas já do Palmeiras. Não é uma questão de 1 ou 2 jogos, é uma questão de 3, 4, 5 jogos. Tirando a Libertadores, né? Libertadores é um caso à parte. O Palmeiras não consegue ser efetivo. Agora o torcedor palmeirense, o torcedor corneteiro, vai voltar a cobrar o Palmeiras do tal do centroavante. E esses caras que foram contratados, o Menentiel e o Lopes, os caras já vão chegar no Palmeiras e vão estrear daqui a pouco, podem estrear daqui a pouco, numa pressão absurda, né? Numa pressão absurda para ser o centroavante, que o Rafael Navarro chegou com o status de centroavante, não fez um gol ainda, acho que no Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. Ele foi um dos artilheiros da Libertadores. Acho que ainda é o artilheiro da Libertadores. Não sei como é que tá lado a lado com o Rony. O Rony não jogou, né? Se machucou. Então, tava em recuperação. Fez falta. Fez muita falta essa equipe do Palmeiras, mas é que o Palmeiras sofre com um problema crônico, que é a efetividade. É um time que cria muito, chuta muito, não consegue converter. Quando o Palmeiras, normalmente, quando faz 1 ou 2 gols, ele desembesta a fazer gol, mas não foi isso que aconteceu nessa partida, né? Parecia que, agora vai, né? Agora vai desandar a fazer gol, mas não aconteceu, né? O time começou a criar e começou a perder chance, e quando começa a perder chance, aumenta a pressão, perde a confiança, e o São Paulo achou um gol num lance de penalidade contestável, assim como foi o do Palmeiras, tá?
Acho que primeiro assim, o árbitro marca o do Palmeiras. E depois ele meio que marca o do São Paulo meio que para compensar, né? Para manter o mesmo critério. Então, assim, não vou discutir se foi, se não foi. Eu acho que, cara, são dois lances que dá para discutir. O árbitro não marcou em campo, o VAR chamou, ele foi revisar e ele marcou a penalidade em ambos os lances. E eu que falei, o do São Paulo eu acho que ele marcou mais para compensar mesmo. Porque o primeiro, sincero honestamente, eu achei que não foi. O segundo também não. Mas ele marca para compensar e aí mérito do São Paulo, do Luciano, que vai lá, faz o seu gol. E era o gol que precisava para levar a disputa para as penalidades. E um fato curioso, assim, é impressionante o histórico negativo do Palmeiras em decisões por penalidades, cara. É impressionante, sim. Foi óbvio que assim, o Palmeiras venceu e é fácil, assim, parece oportunismo falar isso, né? Foi eliminado pelo São Paulo em pleno Allianz Parque, mas foi um vexame. Foi um vexame. Na minha opinião, foi um dos maiores vexames recentes do Palmeiras aí. Um dos maiores, mais que ser eliminado pelo. E aí vamos puxar o histórico aí, né? Eu tava ouvindo alguns programas esportivos. Teve eliminação pro Al-Ahly nas penalidades no Mundial do ano passado. Eliminação pro Flamengo na Supercopa do Brasil nas penalidades. Rogério Ceni era o treinador. Eliminação pro Defensa e Justiça, Recopa Sul-Americana, nas penalidades também. Eliminação pro CRB nas penalidades. E nessa temporada, eliminação pro São Paulo também nas penalidades. Contra o São Paulo agora foi no Allianz Parque, contra o CRB foi no Allianz Parque. Né, a Supercopa, a Defensa e Justiça eu acho que foi no Allianz Parque, se eu não me engano. Né, as Recopas são 2 jogos, ida e volta. Contra o Flamengo não, contra o Flamengo foi jogo único em Brasília, se eu não me engano, e o Al-Ahly foi no Mundial. Então assim, 3 decisões recentes, o Palmeiras foi eliminado na sua casa ao lado do seu torcedor. Recorde de público, recorde da arena, recorde de torcedores, tá? Torcida única, é importante a gente frisar isso. Então, torcida única, recorde de público, jogando em casa, ao lado do seu torcedor, mais uma eliminação. Cara, pra mim foi um vexame. Foi um dos maiores vexames que o Palmeiras, essa geração do Palmeiras, que é considerada, que é chamada por alguns, e aí não digo torcedores, próprios ex-jogadores das academias do Palmeiras, né? Essa pode ser a terceira academia do Palmeiras. E mais um vexame recente. Então, assim, é impressionante como esse time perde a confiança em cobrança de penalidade. É impressionante. E com a bola rolando, teve a chance de se classificar. Então, assim, eu digo que foi vexame, mas não para criar crise, porque eu acho que não tem crise, tá? Eu acho que não tem crise. Eu acho que o Abel Ferreira, óbvio que ele vai ficar bravo com a eliminação, não com a derrota, porque o Palmeiras não perdeu, né? O que é mais bizarro isso faz parte do vexame, né? O Palmeiras consegue o resultado para se classificar, o São Paulo acha um gol nas penalidades e vence o jogo o Palmeiras e é eliminado nas penalidades, né, na decisão de penalidade. Isso torna ainda a situação mais humilhante, né, mais constrangedora. Coisas do futebol, eu acho que é o que eu falei, apesar do vexame, que para mim foi um vexame, eu não acho que tem crise, eu não acho que é pro torcedor ficar irado, eu não acho que o centroavante vai estrear logo logo, né? E se não der certo e se não vingar, tem o tal do Endrick, que tem que começar a ser trabalhado, né? Tem que começar a ser trabalhado agora, porque assim, é um problema crônico e o Palmeiras não pode ter só uma opção. O Palmeiras, o Gabriel Veron foi um dos jogadores mais valiosos do Palmeiras, né? E ele era um goleador na base. Nesse jogo ele teve 2 grandes oportunidades e não converteu, ele já não é mais goleador, né? Teve a polêmica, né? Teve a polêmica que ele apareceu bebendo, né? Se desculpou e tudo mais. Jogou bem esse jogo o Veron, né? Mas não foi o suficiente. O Dudu jogou bem também, mas não foi. O time do Palmeiras jogou bem, né? A pressão inicial, depois deu mais a bola ao São Paulo, mas o time jogou bem, mas perdeu muitas chances, né? Não tem o cara matador, o cara que vai pôr a bola pra rede. O Palmeiras precisa desesperadamente desse cara. Quanto mais passa o tempo, mais fica evidente. Quando o Palmeiras estava fazendo gol, estava com confiança lá em cima, Rony fazendo gol, Veiga fazendo gol. Essa partida, por exemplo, Piquerez e Veiga fizeram gol, né? Óbvio que é o que eu falei, o São Paulo deu a bola, né? Aí o Palmeiras foi lá e fez. Quando você dá espaço, os caras vão fazer. Agora com a bola rolando, só na Libertadores que o Palmeiras sobrou.
Mas foi só na Libertadores, naquele jogo do Atlético Goianiense, né? Porque de resto, assim, é muito difícil. A equipe cria muito, mas não faz gol, cara. Impressionante. O time não tem o cara matador. O Palmeiras, ele não tem um central. O Palmeiras tem vários jogadores que fazem gols, né? Esse que talvez também seja uma das principais armas. O gol pode sair de qualquer lado, né? O adversário não. Essa é talvez seja uma das grandes armas do Palmeiras, porque o adversário não sabe como é que eu vou antecipar. O Veiga faz gol, o Gustavo Scarpa faz gol, o Dudu não tá numa fase goleadora, ele tá numa fase mais de garçom, né? Mas também pode fazer gol. Cara, um monte de gente. O Gustavo Gomes é o artilheiro do Palmeiras um dos artilheiros do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Zagueiro, cara. Então, assim, esse talvez seja uma das qualidades, mas quando eles não funcionam, e não tem que funcionar, porque eles não são os caras de ofício, aí o Palmeiras sente falta, e vem sentindo falta já. E eu falei, não é uma questão de 1 ou 2 jogos. É de 3, 4, 5 jogos, e vem fazendo falta. Então, agora os caras chegam, agora vai ter tempo de trabalhar. E é o que eu falei, eu acho que o Abel vai ficar puto. Eu não vi a entrevista, né? Não vi a coletiva ainda, mas deve estar pé da vida com a eliminação, que foi para mim de forma até um pouco humilhante, mas ele deve internamente estar feliz. Ele deve estar feliz e eu acho que assim, o torcedor, óbvio que dói, né? Óbvio que dói no coração do torcedor, mas confiar nessa gestão, nessa comissão técnica, porque eu acho que o Abel Ferreira está feliz, porque vai ter mais calendário, vai ter tempo de treinar um pouco mais, de descansar um pouco mais. Então, de certo aspecto, é bom, né? Eu vou falar de São Paulo primeiro, depois eu volto ao Palmeiras. Grande resultado, assim, pro São Paulo. O torcedor estava ferido com aquela eliminação, com aquela derrota na final do Campeonato Paulista, aquela perda de título. E eu acho que tem que celebrar muito, cara. É um bom momento, é um grande momento que vive a equipe do São Paulo, né? Indo bem na Sul-Americana, agora elimina o Palmeiras, um dos grandes favoritos da competição. Um time que está competindo com muitas limitações, muitos jogadores da base, o time está competindo. O São Paulo, ele é competitivo. Ele é competitivo, ele foi pro segundo tempo desse jogo para competir. O Rogério Ceni arriscou tudo. Aí eu vejo a galera falando assim, o Rogério Ceni tira o Miranda para pôr o Nicão, né? Mostra coragem, ele podia pôr mais um zagueiro. Cara, não é coragem, cara, ele tá eliminado. Se eu tomar 3, 4, 5 gols, não faz diferença. 2-0 eu tô eliminado. Ou eu tiro o Miranda e pôr o Nicão e arrisco tudo, ou eu tô eliminado por 2-0. Né? Então, é bizarro esses comentários aí, mas tudo bem. Não é coragem nenhuma. É o que tem que fazer, é o que tem que ser feito, né? Tô perdendo de 2-0, tô eliminado. Se eu não achar um gol aqui, acabou. Né? E pouco importa se eu vou tomar 3, 4, 5. Posso tomar de 10-0, mas se eu não sair desse placar, eu tô eliminado do mesmo jeito, né? Então, assim, um time muito ajustado. Assim, eu tô gostando de ver como mudou a postura do time do São Paulo. As atuações são questionáveis, sim, e nessa partida foi questionável. E é o que eu falei, o São Paulo mais achou um gol do que criou para fazer um gol. Mais achou, assim, o Everton tem que fazer defesa, mas assim, cara, né? Eu acho que o Jandrei teve muito mais mérito nas defesas que ele fez do que o Everton, por exemplo. Né? Porque o São Paulo não criou para isso. O São Paulo, assim, eu falei antes na prévia, o Palmeiras no Morumbi e o São Paulo no Allianz Parque, assim, são duas equipes que, cara, não sei o que acontece. Não sei o que acontece. Se fosse o São Paulo que jogou contra o Corinthians na Neoquímica Arena, a gente fala, pô, jogou muito. Jogou muito, eliminou o Palmeiras jogando, mas não foi uma atuação. O time sente jogando no estádio do Palmeiras, né? É complicado, mas conseguiu o resultado que precisava. Então, assim, esse time vai ganhando confiança, vai ganhando casca. E o Rogério Ceni mostra mais uma vez que, cara, é um grande treinador. Isso não é oportunismo, né? Porque tem muita gente que agora tira o chapéu pro Rogério Ceni, fala que ele é do caramba e que não sei o quê. Aqui no podcast a gente sempre falou. Eu sempre falei, o Rogério Ceni para mim é um dos melhores treinadores, né, brasileiros, se não o melhor. Eu sempre elogiei o Rogério Ceni. Eu sempre defendi o trabalho do Rogério Ceni, sempre. Pode ter resultado ruim, eu sempre defendi porque cara, a gente sabe que o Rogério Ceni e o torcedor de São Paulo alguns meses atrás estava criticando insanamente o Rogério Ceni. Mas o próprio torcedor que sabe que é um cara que trabalha, que, com o elenco que tem, ele tá fazendo milagre praticamente. Ele tá fazendo um milagre. Agora renovou o contrato,
deve seguir no São Paulo, acho que para alívio de muitos torcedores. Alguns mais corneteiros ainda não devem estar muito satisfeitos. Essa eliminação do Palmeiras, passar pelo Palmeiras talvez deva dar um sossego para alguns torcedores, né, fanáticos, mas é um tropeço, para voltar tudo de novo, né? E o Rogério Ceni é um cara que trabalha muito sério, a gente sabe, pô, para mim o que ele fez no Fortaleza, ele já se consagrou como um grande treinador, como um dos grandes treinadores brasileiros. Porque o que ele fez no trabalho no Fortaleza é impressionante. Trabalho de futebol, de recuperar o time, questão de cuidar o campo, questão extra-campo, né? Das pessoas que cuidam dos jogadores. O que ele acertou no Fortaleza, CT de treinamento, né? Foi para um CT mais afastado, mas com mais estrutura, para ficar longe da badalação, um lugar mais sossegado. Foi campeão no estadual, pô, Copa do Nordeste, eu não sei se foi campeão estadual, mas Copa do Nordeste foi, né? Fez um grande trabalho no Fortaleza, campeão brasileiro com o Flamengo, campeão carioca com o Flamengo. É um cara que não tem que provar nada para ninguém, é um grande treinador. É um grande treinador. Se o Abel Ferreira é tido hoje como o melhor treinador em atividade no Brasil, o Rogério Ceni é um cara que consegue bater de frente e consegue dar um nó no Abel Ferreira algumas vezes. Ele consegue bater de frente com o Abel Ferreira, com um elenco muito mais limitado, com um elenco muito mais humilde, né? Então, assim, um grande resultado para o São Paulo, né? Que agora, assim, comemora, né? É importante comemorar e curtir esse momento, porque eliminar um grande rival é sempre um prato cheio para memes e brincadeiras e zoação. Eu acho que os torcedores do São Paulo têm que curtir mesmo. E, cara, assim, o torcedor mais consciente, né? E o próprio Rogério Ceni, né, declaradamente já falou isso. Assim, não era uma temporada para título no São Paulo. E eu ainda, assim, e o torcedor que me desculpe, eu ainda acho que não é uma temporada para título do São Paulo. Do título pode cair no colo, o Brasileirão é que não vai ser, né? Pode cair uma Copa do Brasil ou uma Libertadores, não, uma Sul-Americana no colo do São Paulo. Eu acho que é possível isso acontecer. Mas eu não vislumbro o São Paulo hoje com um elenco e com futebol para ganhar as competições, para ganhar um dos torneios. E pode ganhar os dois eventualmente, né? Porque é o mata-mata. O que aconteceu contra o Palmeiras pode acontecer. Se o São Paulo pega um Flamengo, pode acontecer também. Porque o mata-mata permite isso. A gente consegue um placar aqui, um empate ali, vai para as penalidades, a gente ganha de novo e é campeão desse jeito. É possível, né? O mata-mata permite isso. Eventualmente, São Paulo pode terminar com 2 títulos. Mas, para mim, é uma temporada difícil. É uma temporada não é para título. É uma temporada de organizar o futebol do São Paulo para que no ano que vem, sim, aí seja uma temporada para título. Que é o que eu imagino que o Rogério... Essa é a intenção do Rogério. Ele falou, eu não sei se eu vou continuar, mas o objetivo é consertar a casa. Ele falou isso algumas coletivas atrás. Agora não, ele está consertando a casa para ele mesmo, porque ele renovou, né? Então, assim, a perspectiva para o torcedor é bacana e eu acho que o torcedor tem que curtir e tem que sonhar. Mas eu sempre falo aqui, é sonhar com responsabilidade, né? Sonhar com responsabilidade. Porque se você olhar aqui na Copa do Brasil, por exemplo, o São Paulo pode pegar no sorteio logo de cara o Flamengo. Pode pegar um Atlético Paranaense, adversário dificílimo, né? Dificílimo. Eu acho que o jogo encaixa, tá? Do Atlético Paranaense e do São Paulo. Pro Atlético bater o São Paulo. O Rogério Ceni vai ter que estudar muito se pega um adversário como esse. O Fluminense. Pô, assim, o torcedor vai ter que torcer pra pegar um América. Com todo respeito ao América, mano. Mas vai ter que torcer pra pegar um América, pra pegar um Atlético Goianiense, pegar um Fortaleza. Porque se logo de cara já pegar um Corinthians, que não apresenta um bom futebol, mas... Cara, o Corinthians, o que ele vem fazendo é o mesmo que o São Paulo vem fazendo. Elenco limitadíssimo, com vários jogadores da base conseguindo bons resultados. Vai ser um duelo do enfrentamento de duas equipes que tiram o melhor de um elenco que você olha e fala, cara, não é possível. Assim, não tem nível de enfrentamento. Não tem como competir contra o Palmeiras, contra o Flamengo, né? E os caras estão competindo. Isso que é importante. A qualidade, o futebol, a estética do futebol é questionável. Sim. Mas o que consagra é você passar de fase, é você conquistar um título. E essas equipes vêm fazendo isso, né? Então, assim, curtir, vai ter... Essa classificação de São Paulo tem um lado bom e um lado ruim. Lado bom, grana.
né? Grana. Eu acho que mais jogos também, os ex-jogadores sempre falam, o jogador gosta mais de jogar do que de treinar. O lado ruim, menos tempo de recuperação, né? Mais problema com a logística, com as viagens, menos tempo de treinamento. Então, assim, seguir numa competição é legal, mas tem os seus problemas, né? E do lado do Palmeiras, cara, eu vou agora voltar a falar do Palmeiras. Eu acho que, eu falei, o Abel Ferreira vai ficar bravo, certamente, mas ele deve estar feliz em relação ao calendário, porque o Palmeiras, a gente já falou aqui, o Palmeiras começou a sua preparação para a temporada muito mais cedo que todo mundo, em virtude do Mundial, e sentiu, né? E nesse momento o Palmeiras sente o preço de ter começado mais cedo. É um time que, para mim, fisicamente está muito bem, o time do Palmeiras fisicamente está bem, mas mentalmente exausto. O time do Palmeiras está exausto. O que aconteceu nessa partida, mais uma vez, foi uma demonstração de uma equipe que está exausta. Fez a sua mobilização, sentiu o ambiente da torcida, começou o jogo a 1000. Só que depois você começa a sentir, né? Você começa a sentir o peso de uma sequência de jogos e não é nem a questão física, na minha opinião. É a questão mental. O time está mentalmente exausto, né? O time está quebrado mentalmente. Então esse tempo vai ser bom. E assim, se vale de alguma coisa para o torcedor, a gente sempre puxa pelo lado, sempre puxa pela mística, né? Para o torcedor se animar, né? Seguir apoiando o seu time do coração. Se vale, né, a mística para o torcedor, o ano passado o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil. O Abel declaradamente falou, né, que isso foi bom, pensando em Libertadores, tá? Pensando em Libertadores. Então, essa eliminação pode ter sido boa, pensando justamente em Libertadores, tá? Então, cara, se vale de alguma coisa pro torcedor palmeirense, o ano passado o Palmeiras foi eliminado pro CRB no Allianz Parque, nas penalidades, essa temporada, e foi campeão da Libertadores, tricampeão da Libertadores, biconsecutivo, e essa temporada eliminado pelo São Paulo nas penalidades, também no Allianz Parque, né? Em etapas diferentes. Etapas diferentes? Ou mesma etapa? Agora me perdi aqui, mas também nas penalidades. Pedi perdão ao torcedor do Palmeiras. Mas também nas penalidades. E foi o campeão da Libertadores. Então, assim, se vale pro... Não, foi campeão ano passado, né? E esse ano tá nas quartas de finais da Libertadores. Então, se vale a mística pro torcedor, né? Torcedor supersticioso, se apoia na mística, né? Se apoia na mística, eu acho que é bacana, cara. É bacana. O futebol tem dessas coisas. E esse tempo, uma equipe como o Palmeiras treinar, descansar, cara, esse tempo é extremamente valioso. É óbvio que agora aumenta uma pressão por parte do torcedor, uma pressão imediata para uma resposta imediata no Campeonato Brasileiro. Isso vai acontecer. Mas é uma equipe que está acostumada com isso, viveu isso ano passado, tá? E eu acho que não vejo o Palmeiras num curto prazo. Agora vai jogar o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, vai ganhar. Não vejo o Palmeiras, não pela questão psicológica, não pela questão da moral, tá? Que muita gente vai falar, o time perdeu moral, perdeu confiança. Não, o time tá cansado, vai seguir cansado, né? Vai seguir cansado, até sentir de fato o efeito dessa vantagem de você estar fora de uma competição, que não vai acontecer em uma semana, né? Não vai acontecer em 2 semanas. O Palmeiras não vai conseguir uma mudança de chave imediata, tá? Os caras vão estrear logo logo, o torcedor fica na expectativa para que sejam de fato os caras, né? E vão estrear sob muita pressão, né? Aí agora é trabalho do Abel Ferreira também, de, assim como faz o Vitor Pereira, assim como faz o Rogério Ceni, de começar a olhar mais para sua base. Porque o Abel vai precisar rodar mais o elenco, né? O time está exausto mentalmente. A minha percepção é essa. O time fisicamente está muito bem. O time do Palmeiras fisicamente, ele sobra em relação a muitas outras do Campeonato Brasileiro. Mas mentalmente é uma equipe exausta. É uma equipe que não produz o que pode produzir porque está exausto, né? Aquele toque de qualidade, aquela finalização, que tivesse um pouquinho a mais, sabe? A mente estivesse um pouquinho mais concentrada, daria, né? Então acho que, cara, assim, repito, para mim, um vexame, porque foi ao lado do seu torcedor, recorde de público, mais uma eliminação consecutiva nas penalidades no Allianz Parque. Isso para mim é vexame, né? É uma vergonha, mas vai ser bom, sim, vai ser bom porque o Palmeiras agora vai ter mais... E o Palmeiras fica mais perigoso com isso, tá?
Óbvio que os adversários têm que tirar uma casquinha, isso faz parte, mas se eu fosse o rivais, por exemplo, o Galo, por exemplo, também tá fora, né? Então, é curioso que as duas equipes vão se enfrentar nas quartas de final da Libertadores. Então, ninguém vai ter uma vantagem, né? Eu ia falar assim, pô, o Galo deve estar apavorado, que o Palmeiras tem um a menos, mas o Galo também já tem um a menos. Então, as equipes que vão ter o mesmo praticamente calendário agora, né? Mas assim, você pensar em campeonato brasileiro, o Flamengo que vai ter uma sequência favorável, que pô, pode estar pensando em vamos tentar encostar de novo, né? O próprio Atlético Mineiro, o Corinthians, né? O próprio Atlético Paranaense, equipes que estão no topo da tabela, deve no planejamento da temporada, tá? Tira a casquinha hoje, mas quando for olhar para a temporada, fala, caraca, essa saída do Palmeiras vai ser ruim pensando em Campeonato Brasileiro, né? Pensando em Campeonato Brasileiro, uma projeção, né? Projeção de longo prazo. Então é isso, gente. Eu acho que, cara, se for um grande jogo, né? Uma grande partida, o São Paulo lava a alma, o torcedor São Paulino lava a alma, o torcedor do Palmeiras se aborrece, se chateia, e eu acho que tem que se chatear de verdade, né? Tem o direito legítimo de cobrar, porque jogando em casa não é possível, cara. Não é possível. Eu falei, o ingresso pro torcedor ir pro Allianz Parque, ele é caríssimo. Imagina numa decisão de Copa do Brasil, quanto que uma galera ali não pagou. Recorde de público, né? Então o torcedor fica aborrecido, fica chateado, fica louco da vida, isso é normal e eu acho que é um direito legítimo, porque eu falei e vou repetir, você vai pra lá, o ingresso não é barato, hein? Não sai por menos de R$ 50 um jogo normal. Um jogo de Campeonato Paulista, Palmeiras e Novo Horizontino. Com todo respeito ao Novo Horizontino, não sai por menos de R$ 50. Né? Então, assim, cara que vai lá, paga caro, né, para apoiar a sua equipe e sair eliminada da forma como saiu, né? Óbvio que o torcedor fica maluco. Mas pensando no longo prazo, cara, assim, eu acho que foi até bom pro Palmeiras, tá? Foi até bom pro Palmeiras pensando no longo prazo. Isso não vai acontecer, que o torcedor agora vai cobrar já na próxima rodada do Brasileirão. Mas a vantagem de você sair da Copa do Brasil não vai acontecer agora. Não vai. Eu acho que, de novo, assim, o Palmeiras eu não acho nem que vai sentir. Ah, vai ter muita gente que vai falar. O time vai estar desmoralizado, vai estar sem confiança, vai estar chateado. Não, não é nem isso que o Palmeiras vai sentir. O Palmeiras vai continuar sentindo o cansaço, né, da temporada. É isso que o Palmeiras vai continuar sentindo. O time está acostumado a esse tipo de coisa. Aconteceu muito ano passado, né? É normal. É uma equipe que entende. Eu não estou tirando sarro aqui, não. É uma equipe que entende que isso faz parte do futebol, né? Isso faz parte do futebol. Uns passam, outros caem, né? E às vezes você cai para colher no final, como aconteceu ano passado. E eu acho que para o torcedor vale se apoiar nessa superstição, né? Se apoia nessa superstição porque é bacana, cara. Assim, o esporte é feito também não só de lógica, mas de superstição também. E uma pitada de sorte, como diz sempre o glorioso Abel Ferreira, tá? Então é isso, gente. É isso. Por hoje eu vou finalizar, tá? Parabéns aos classificados aí. A gente vai ter o sorteio para definir, né? Quem vai. Os próximos confrontos, né? Cara, assim. Eu tenho sentimentos mistos em relação a isso, tá? Porque você não saber quem vai pegar, porque é bacana você saber quem vai pegar para você se planejar, né? Para você se planejar. Porque assim, imagina o São Paulo agora. Se o São Paulo pega o Flamengo e fala, caraca, mano. O próximo é o Flamengo, a gente vai ter que fazer uma mobilização especial na semana de enfrentamento, né? E já começa o planejamento agora. E o Rogério Ceni é um cara que antecipa o planejamento, não é um cara que vai ao vento, né? É como um barco em alto mar, vamos ver onde é que a gente vai chegar, né? Não é bem assim. Aí se pega, por exemplo, um Fortaleza, é outro planejamento. Pô, dá pra, né? Não preciso poupar tanto, né? Eu não preciso ser tão rigoroso para poupar para essa semana, né? Com todo respeito ao Fortaleza, mas assim, é um nível de enfrentamento diferente, né? Então, lado bom, lado ruim. O lado bom é que fica essa expectativa, né? Caraca, a gente pode ter duelos pesados logo de cara. A gente pode ter um São Paulo-Corinthians e a gente pode ter um Fla-Flu, né? Cara, é impressionante. Assim. A perspectiva do que pode acontecer é impressionante. Mas fica sempre essa questão também, pô, questão do calendário. Já é apertado. Você não tem essa possibilidade de olhar e saber quem é o próximo, né, logo de cara. O sorteio não vai demorar muito não, mas, pô, assim, você já termina a partida já olhando e fala, pô, a gente já começa a preparação agora pra lá, né? Enfim, né? Falei, sentimentos mistos, mas parabéns aí ao Corinthians,
se classificou já no primeiro jogo. São Paulo passou com dificuldade aí nas penalidades pro Palmeiras. Atlético Paranaense também sofreu, mas passou. Atlético Goianiense deitou na Serrinha, né? O Fortaleza sofreu também, mas passou. O Cruzeiro, falar Cruzeiro, Fluminense, né? Foi o Cruzeiro. Fluminense sofreu um pouquinho, mas depois conseguiu uma goleada, passou. América passou tranquilo, tranquilíssimo a classificação do América. E o Flamengo passou pelo Galo, né? O inferno do Maracanã, como diria Gabigol, o Gabi. É isso, gente. Parabéns a eles, né? Vamos acompanhar o sorteio e acompanhar a rodada de final de semana do Brasileirão, porque, né, para equipes como o Palmeiras, como o Botafogo, como o Santos, fica importante, né? O Brasileirão fica importante, porque é meio que uma resposta imediata para o torcedor, para sanar essa tristeza no coração do torcedor. Então já logo de cara você tem que, tá cansado, foram duelos difíceis, emocionalmente desgastantes, sim, né? Mas isso faz parte do futebol, a capacidade que você tem de se recuperar e de dar uma resposta, e é importante sim eu que falei, do Palmeiras, eu não acho que vai ter uma recuperação imediata, até porque o desgaste ele é evidente, mas vai enfrentar o Cuiabá de novo no Allianz Parque, né? Então o torcedor espera que, né, já deu uma resposta, meio que um prêmio de compensação, né? Meio que uma resposta imediata para a torcida já dar uma suavizada na tristeza que está no coração, tá? Então é isso, gente. Agora sim, finalizar, já para todo mundo um ótimo final de semana. Vamos acompanhar aí o Brasileirão. A gente vai voltando, né? Vamos ver se a gente volta dia a dia, se a gente volta. Acho que eu já vou, depois do sábado eu já vou gravar, tá? Porque no sábado vai ter Furacão contra o Colorado, vai ter Flamengo, vai ter o Corinthians. Então o sábado já vai ser quente logo de cara, né? Então acho que após a rodada de sábado eu já vou gravar, porque o negócio promete demais, tá? Então agora sim finalizo. Ótimos final de semana para todo mundo. Um forte abraço e até a próxima, gente. Tchau.